Fala, Fel, tranquilo? Como todo mundo já sabe aí, Tite recusou o Corinthians, disse não, tava tudo certo, o Corinthians já esperava Tite para iniciar os treinos no Corinthians e estar à frente do time contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana na quinta-feira. Praticamente já ia só no clube assinar, o Timão já aguardava ele para isso e agora ele alegou problemas físicos e mentais e decidiu que vai dar uma pausa na sua carreira por tempo indeterminado. E agora, com essa recusa, Fabinho Soldado viaja para Florianópolis para negociar com Dorival Júnior, que de plano A tinha se tornado plano B por conta da prioridade com Tite e agora volta a ser plano A do Coringão. Fabinho Soldado viaja, vai tentar negociações aí com o treinador para ver se anuncia, se consegue de vez definir o futuro de um novo técnico para o nosso Coringão. Então vamos ver todas as informações no vídeo de agora. Se inscreva aí no canal, fortalece com aquele like. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Vamos colocar na tela. O técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da sua saúde mental e física. Entendi que, abre aspas para ele, entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com a minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper a minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos. Adenor Leonardo Bacchi, o Tite. E aí o Corinthians, em seguida, emitiu também uma nota oficial sobre o caso. Vamos colocar na tela e ler. Na manhã desta terça-feira 22, o Sport Clube Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo pelo clube, escreveu o Tite, o Corinthians, pelas suas redes sociais. Estava conversando com você antes do programa começar, Vessa, com alguns detalhes, né? Tava tudo certo e o Tite travou. Falou, não vou. Deu alguma coisa ali, uma questão mental séria, e o Tite parou. A nota é essa aí. Ele estava indo para São Paulo para assinar contrato, já começar a trabalhar. Na hora, falou, não vou. Foi isso, é isso? Foi isso. Em condições normais, o anúncio aconteceria provavelmente até durante o G4, do anúncio oficial da contratação do Tite, da volta dele pela quarta vez ao Corinthians, e o treino à tarde. Quinta-feira ele estaria no banco de reservas diante do Racing do Uruguai pela Sul-Americana. E aí, nas primeiras horas da manhã, Tite, ao despertar, acorda ali com um gatilho, acorda com algo no seu corpo, assim, na sua mente, algo que, até pelo que me passaram, os seus familiares o assustaram ali com a maneira que ele despertou em casa. O Matheus Bacchi, ao ver aquilo ali, tudo que estava acontecendo, pegou o telefone, comunicou ao Fabinho Soldado, isso coisa de 7h30, 8 horas da manhã, ligou para o Fabinho Soldado, explicou tudo o que estava acontecendo, e dizendo que tudo que estava acordado, tudo que estava conversado precisaria ser rechaçado porque ele ia dar uma pausa na carreira. O Fabinho, então, e o Matheus conversaram, acionaram o pessoal de comunicação dos dois lados, né, do Tite e também do clube, prepararam ali os comunicados e aí por volta de 8h15, 8h30 da manhã, informaram a toda a torcida do Corinthians, a opinião pública, de que estava acontecendo. Claro que isso desperta diversas impressões em muita gente. Tem as pessoas que pensam, é uma parte mental, é uma parte de saúde e tá tudo bem. Tem uns que falam, mas ele já tinha falado não, né? Pensam naquele não que ele fez lá em 23. De novo, né? Tá falando não pro Corinthians e tal. Lembrando, a informação que eu tenho é que o Santos tentou abrir conversas, ele nem abriu. O Grêmio tentou abrir conversas, ele nem abriu.
E aí o Corinthians ele não fechou as portas, pelo contrário, autorizou o Gilmar Veloz, que é empresário dele, a abrir negociação, que foi aberta, que estava tudo certinho, tudo bem alinhado para fechar agora pela manhã. E aí ele acorda dessa maneira, e aí assustou a família, e aí eles decidiram dar essa paralisação por tempo indeterminado. Agora, por incrível que pareça, o impacto não é grande só para o Corinthians, que deixa claro que foi pego de surpresa mesmo, e vai ter que correr agora, depois a gente fala da possibilidade de outro ser contratado. Impacta também para o próprio Matheus, né? Porque o Matheus é jovem, está querendo trabalhar, mas não tem qualquer tipo de história nem de experiência como treinador. Ele não pode sair encarando voo solo, não estou falando nem clube grande desse tamanho, estou falando até clubes menores. Acho que para ele teria muita dificuldade de emplacar. Sendo que se ele chegasse junto com o Tite, os dois fizessem juntos um bom trabalho, cara, daqui 6 meses, o Tite está com 63, sei lá, faz 64, e aí no começo do ano falou: é o seguinte, eu preciso dar uma segurada, nós estamos fazendo um bom trabalho, o Matheus já está comigo há um bom tempo, sabe, vai tocar aqui sozinho. É outro cenário, acho que o Matheus conseguiria criar ali as costas um pouco mais largas, até para seguir o seu trabalho no próprio Corinthians. Só que sozinho, eu não acredito que isso vai acontecer. Então, até impactar o próprio auxiliar, que também é seu filho, isso eu não tenho dúvida que vai impactar muito. E é a situação que o Corinthians foi pego de surpresa. A princípio, o Corinthians vai correr agora aí para buscar outro. Eu imagino que o Dorival volte firme à pauta, né? Foi ali naquele começo, quando o Dorival não demonstrou lá tanto interesse, o Corinthians parte para conversar com o Tite, mas sinceramente eu não duvidaria que o Corinthians pudesse fazer o caminho inverso agora e tentar focar um pouco mais no Dorival, fazer proposta, número de tudo na mesa, enfim, e demonstrar um desejo maior, que aí o Dorival possa aceitar essa conversa de uma maneira melhor. Mas é isso, é o mundo Corinthians sendo pego de surpresa de alguma maneira, torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica. Estava todo mundo esperando ele já à tarde para dar o treino no CT. Eu ia fazer é um baque grande, mas o baque não é de Leonardo Baque nem de Matheus, mas é um baque grande para a instituição também, para a diretoria, para todo mundo e para o torcedor. Isso eu também não tenho a menor dúvida. Bom, ele tem 63 anos, vai cuidar da sua saúde, e só um parênteses aqui, é um negócio sério, não é qualquer coisa. A saúde mental é uma coisa muito importante. Tem gente que despreza, não, com 1 milhão não tem tristeza, não tem não sei o quê, não existe isso, não tem nada a ver, não é uma questão monetária, é uma questão de saúde importante. Para o cara recusar o convite do time onde ele teve o maior sucesso na sua carreira, não é pouca coisa. O cara fala, não vou, e na hora de embarcar, resolve não ir. Né? Um negócio sério, isso deve ser respeitado. Agora, Arnaldo, parecia que era um casamento meio perfeito para ser reatado, né? Olha, Tite fracassou ali no Flamengo, tá aí agora, descansou mais um pouco, o Corinthians está precisando de técnico. É a hora do cara, não foi. E é o segundo meio óbvio, que por enquanto não é, né? O Dorival também era meio óbvio, também não foi. Da parte do Corinthians, acho que eu vou também entrar um pouco na parte do Tite, que é bastante significativa agora. O que me causa estranhamento é a decisão de troca de comissão técnica no momento da temporada que não tem respiro, sem ter algo fortemente alinhavado com o sucessor. Isso, para mim, é de um amadorismo gigante, né? Ainda mais que a saída da família Dias não era um consenso, como o Vessone traz aí. Por exemplo, o Fabinho Soldado era contra. Então, uma vez tomada a decisão, vamos trocar. Com tantas opções no mercado, existem opções no mercado brasileiras, cada um com seu perfil. Eu estava até vendo uma matéria do UOL, inclusive tantos técnicos com passagem para a seleção disponíveis, né? O Mano estava disponível até outro dia, o Tite, o Dorival, o Fernando Diniz, aí o Filipão, o Dunga, começaram a mapear todos os técnicos que passaram recentemente pela seleção, estavam disponíveis. Então, a minha interpretação é que o Corinthians já tinha alinhavado com alguma dessas pessoas, a sucessão do Ramon Dias. E não foi o que aconteceu, né? Primeiro, uma indecisão. Dorival era o plano A na sexta por uma impressão de que o Tite não toparia.
com essa relutância que o Vessone descreveu, o Tite, vamos insistir no Tite. Ele não dirá não para nós novamente, aí o Tite topa abrir a negociação e o Corinthians tem esse segundo não. Fica até desconfortável essa volta ao Dorival, talvez seja a única possibilidade plausível pro Dorival e pro Corinthians. O Dorival, sabendo que a negociação com o Tite só não foi concluída porque o Tite teve um problema na hora H, e pro Corinthians, que não sentiu firmeza da parte do Dorival na primeira consulta. Então, até isso já é um plano que, para mim, é o melhor para o Corinthians nesse momento. Já não é um plano que já nasce com certo desgaste. E o Tite, ele escolhe não a casa dele para retomar. Ele escolhe onde ele podia, talvez, se dar melhor imediatamente, o Flamengo. Pelo dinheiro, por tudo, né? Pela possibilidade de conquista, acho que talvez qualquer pessoa entre Corinthians e Flamengo ano retrasado, escolhesse o Flamengo. O Corinthians, que aliás vivia pré-eleição, confusão. Eu acho que é completamente justificável. Agora, desde que ele triunfasse. E ele não triunfa, apesar de ele ganhar Pelo contrário, ele ganha o título estadual, mas a saída dele é tão... E como o estádio tratou ele nas últimas rodadas, né? O jogo do Atlético Paranaense, lembra? Exato. Ele sai de uma forma péssima e o sucessor, que era um técnico recém-formado, consegue fazer o Flamengo campeão da Copa do Brasil e ser um time muito melhor do que estava sendo. Então, imagine a cabeça do cara depois de tudo isso. Então, retomar não é fácil. Retomar nessa era de ódio, então, de circunstância é mais difícil ainda. Então dá para compreender, né, o que ele está passando, e a gente não sabe exatamente qual vai ser o desfecho da carreira dele. Se ele quer continuar, se ele quer insistir, se ele quer parar. Mas eu entendo que o Corinthians se precipitou nessa troca sem ter um plano de segurança. Nesse calendário atual, a cada não é mais uma ou duas rodadas sem técnico, mais uma ou duas rodadas sem técnico, mais uma ou duas rodadas sem técnico, né? Então, não sei se a Sul-Americana é boa para o Corinthians ou não agora, nessa altura, mas a definição da Sul-Americana é nesse final de semana. No final de semana tem o Flamengo. Nessa semana, no final de semana tem o Flamengo pelo Brasileiro. A cada não, o Corinthians vai perdendo tempo numa temporada que não dá para perder tempo. Fê, aí com essa recusa aí de Tite, que praticamente já estava certo com o Coringão, o Timão só aguardava Tite para assinar o contrato lá no Parque São Jorge e também iniciar os treinos, assumindo o Coringão, inclusive nessa própria terça-feira, e na quinta-feira já encararia o Racing do Uruguai pela Sul-Americana, praticamente já estava tudo definido, e agora Fabinho Soldado, o diretor do Corinthians, viajou para Florianópolis para negociar com Dorival Júnior, que deu um ok, aceitou bater um papo aí com o Coringão, e o técnico da seleção brasileira, ex-técnico da seleção, agora vira prioridade do Timão após a negativa aí de Tite. Inclusive tem uma foto aqui de Fabinho Soldado lá no aeroporto de Florianópolis, chegando lá por volta das 2h30 da tarde aí para negociar com Dorival Júnior. Então vamos ver aqui as informações. A hora depois de receber a recusa de Tite em assumir o Corinthians, o diretor executivo Fabinho Soldado viajou a Florianópolis para tentar a contratação de Dorival Júnior. Ele chegou à capital catarinense por volta das 2h30, momento em que a foto abaixo foi registrada. Então aí, ó, os paparazzi, repórteres aí, tudo de olho em Fabinho Soldado para saber os próximos passos e desfecho dessa novela aí de Corinthians e Tite e Dorival Júnior, que dura dias. Fabinho Soldado é quem conduz as negociações do Corinthians para a contratação do substituto de Ramon, demitido na última quinta. E Dorival aceitou abrir conversas com o Timão, mas deixou claro que não quer estabelecer um compromisso logo de cara com o Corinthians. Na semana passada, Dorival aqui diz que já havia recebido um contato da diretoria alvinegra, mas não por parte de Fabinho, o que gerou um desconforto interno no clube, mas o próprio Dorival alegou que nunca teve contato nenhum e fica essas divergências de informações.
E com a negativa de Tite, o nome do ex-treinador da seleção voltou a ganhar força, e o clube busca uma opção confiável e experiente, de preferência que esteja disponível no mercado. E o Timão tenta agir rápido aí, porque vai enfrentar agora na quinta-feira o Racing do Uruguai pela Sul-Americana e depois no domingo vamos enfrentar o Flamengo. Enquanto não tem um novo treinador, o Timão aí segue sendo comandado pelo interino Orlando Ribeiro. E aí, Fiel, o que você acha de todas essas reviravoltas no Coringão? É Tite, é Dorival, é Tite. Tite queria ouvir, acabou aceitando, estava tudo certo, principalmente por conta do seu filho ali ajudando muito na negociação, e de repente Tite alega aí, né, problemas mentais e físicos, e decidiu aí alguns sites alegando que é por conta de algumas crises de ansiedade, que ele não anda bem, e parece que o problema é grave. Aí a gente, vocês e a mídia aí tira as próprias conclusões, e Tite aí alegou e decidiu tomar um tempo da vida dele aí para cuidar da saúde, vai pausar a carreira por tempo indeterminado. Agora a gente fica aguardando aí próximos desenrolares dessa história de Corinthians e Dorival, que volta a ser o plano A do Coringão. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, fortalece com aquele like que ajuda a gente demais, e é só clicar no joinha aqui embaixo, se inscreva para você não perder nada do Coringão. Até o próximo vídeo, valeu!